Olá, bom dia, graça e paz, meus irmãos. Muito bom, né? Chegarmos aqui hoje, mais uma vez, para a gente conversar sobre a palavra de Deus, né? Nessa oportunidade que o Senhor nos concede. E a leitura nossa para o dia de hoje se encontra no Evangelho de João, no capítulo 20, João, capítulo 21, do versículo 20 até o 24, que diz assim, ó: E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostava também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que há de te trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, o que será? Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos esse dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não disse que ele não haveria de morrer, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Esse é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu, e sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Então a gente tem aqui um diálogo interessante acerca de uma terceira pessoa, né? Então tem Pedro, que era o mais velho dos discípulos, conversando com Jesus acerca de João, que era o mais novo dos discípulos. Então Pedro o mais velho, João o mais jovem. E Jesus tinha dito há um tempo atrás que alguém deles, ele fala assim, ó: alguns entre vós não morrerão sem ver a vinda do Filho do Homem, sem ver a glória do Filho do Homem. Então eles ficaram nessa expectativa de que alguém veria. E talvez talvez o Pedro pergunte acerca de João pelo fato de João ser mais jovem. Então, quer dizer, ele tem mais tempo de vida, por questões naturais, ele teria mais tempo de vida, então talvez veria a volta de Jesus. E Jesus deixou essa questão assim bem incógnita, né? Mas eu quero refletir com vocês aqui, para a nossa reflexão hoje nessa devocional, o seguinte: se foi uma preocupação de Pedro ou se era só curiosidade, a gente não sabe, né? Ele estava curioso por causa disso ou ele estava preocupado porque ele era o mais velho? É bom a gente lembrar que Pedro e João eram amigos de infância. Eles cresceram juntos, viveram juntos, brincaram juntos, se desenvolveram juntos, se tornaram sócios. Eles estavam sempre juntos e estavam juntos também numa missão, convocados, chamados por Jesus. Então, talvez, em virtude de Pedro ser um pouco mais velho e ser amigo de infância, talvez ele tivesse esse tipo de cuidado, né, com relação ao João. Talvez o Pedro tivesse essa necessidade, esse sentimento de querer cuidar do seu irmão mais novo, né? Acontece esse tipo de coisa, né? Porque, olha só, quando eles chegam no cristianismo, quando eles chegam a se tornarem discípulos de Jesus, então eles se tornam um corpo. E, de fato, igreja é cuidado. Igreja é corpo. Então todos os membros do corpo, como diz as Escrituras, precisam funcionar e um vai ajudando o outro para que funcione melhor. Não é isso? E se um membro sofrer, todo o corpo sofre. Igreja é cuidado mútuo. Igreja é acolhimento. Igreja é lugar que muitas vezes chega pessoas feridas que precisam de cuidado. Assim como Pedro tinha, não sei se curiosidade ou necessidade ou preocupação de cuidar de João, também eu e você como igreja precisamos ter essa preocupação de cuidar uns dos outros, né? É importante, inclusive, que os pais viabilizem para os seus filhos uma boa condição e o máximo possível de acesso à igreja, aos departamentos, às atividades, né? O mundo está aí. O mundo está aí para engolir os nossos filhos, né? O mundo está aí para colocar coisas na cabeça dos nossos filhos, tirá-los da presença de Deus, transformá-los eles em delinquentes. O mundo está aí para fazer isso, né? E nós, enquanto pais que estamos na igreja, precisamos viabilizar, trabalhar e envolver nossos filhos cada vez mais na obra de Deus, para que eles cresçam com bons princípios. Esse é o primeiro cuidado. Né? Inclusive, essa semana eu atendi algumas famílias. Ontem mesmo fui fazer uma visita e atendi mais uma família. Atendi algumas famílias ao longo dessa semana que falaram sobre isso, sobre essa questão do cuidado com os filhos, né? A preocupação que tem com relação ao filho inserido na igreja, ao filho trabalhando na igreja, né? Ensinando às vezes o filho a tocar um instrumento, sei lá, desenvolver algum dom, alguma coisa, para ele ficar inserido, comprometido com a igreja, né? Para que a igreja assim possa ajudá-lo no desenvolvimento dele cristão, né? Inclusive, esse é um conselho que eu dou
constantemente para pessoas, né? Já fui procurado às vezes, fui procurado uma vez por uma família que tinha tinha filhos na pré-adolescência e filhos na adolescência. E de repente o pai da família chegou para mim e falou: pastor, nós viemos para cá, ficamos aqui um tempo, mas agora a gente está indo. E os filhos desse casal estavam muito inseridos na IBMAV, muito inserido, muito envolvido. A fala que eu fiz para ele foi o seguinte: olha, o que seus filhos acham disso? Porque na idade que eles estão, pré-adolescente e adolescente, eles precisam de pertencimento, eles querem pertencimento. E às vezes é difícil adaptar em outro lugar, né? Às vezes é difícil, você vai para outra igreja pensando em você, mas você tem que pensar nos seus filhos. Quando você tem filho, você está na igreja, quem dita a sua agenda é o filho. Você tem que ensinar no caminho, está caminhando com ele, está motivando essa caminhada dele, porque às vezes o pai quer que o filho cresça na igreja, mas o pai não gosta de ir na igreja. Às vezes o pai não tem tantos afazeres que ele não vai na igreja. O filho quer ir junto. O filho quer estar junto. Eu escutei de pais que falaram assim: meu filho lamenta porque a gente nunca está junto na igreja por uma série de coisas. O filho quer estar junto com os pais na igreja. Então você tem que estar lá, meu irmão. Você tem que estar lá, minha irmã, para dar um acolhimento, para ajudar o seu primeiro convívio social do seu filho na igreja, né? Então esteja lá para isso. Outra coisa que eu queria ver também nesse texto aqui é a questão do sacerdócio universal. Pedro manifesta uma preocupação, uma fala com relação a João. O que vai ser desse? Jesus falou: Pedro, deixa ele comigo, segue você. Sabe, a Bíblia fala pra gente sobre sacerdócio universal. Não tem esse termo lá, mas fica muito claro pra gente. O que é sacerdócio universal? Cada um é seu próprio sacerdote. Cada um busca a Deus. Cada um tem seu ritmo. Cada um tem a sua forma de servir. Cada um tem a sua chamada. Então, às vezes a gente fica muito preocupado, muito ansioso. A gente acumula muita ansiedade no coração porque a gente quer fazer com que um irmão tenha a mesma pegada na fé do que a gente. Às vezes até um filho mesmo. Você não tem como implantar fé no coração de ninguém. Você não tem como fazer uma chamada diferente do Espírito Santo. Eu e você não somos Espírito Santo. Nós podemos, assim, ajudar, aconselhar, dar um ombro amigo, viabilizar. Mas converter corações a gente não tem como fazer, né? A gente tem que entender que Deus trata com cada um de uma maneira específica. Deus tem um propósito para a vida de cada um. Deus tinha um propósito para a vida do Pedro, Deus tinha um propósito para a vida do João. Entendeu? Pedro não deveria querer se comparar ao João. Tem até uma mensagem que a Juscelane pregou falando: não se comparem, né? Pedro não deveria querer se comparar ao João, querer ser amoroso, porque Pedro era um valente, era um guerreiro, Pedro pegava na espada, Pedro era um protetor, não é isso? Esse era o Pedro, era o mais velho, queria cuidar de todo mundo. E de fato Pedro acabou se tornando líder do colégio apostólico. Mas quando Jesus precisou de alguém para cuidar da mãe dele, quem que ele chamou? João. Falou: João, aí tua sua mãe, cuida dela. Ele não, ainda que Pedro fosse o mais velho, fosse o mais forte, o mais valente, Jesus não deu o cuidado da mãe dele para o Pedro. Ele deu o cuidado da mãe dele para o João. Mas o cuidado do colégio apostólico, ele deu para o Pedro. Então Deus tem uma chamada específica para cada um. Então não queira ser igual ao João, você é o Pedro. Não queira ser igual ao Pedro, você é o João. E Jesus deixa isso muito claro aqui: segue-me, vem você e me siga, deixa ele comigo que eu cuido dele, eu resolvo com ele aqui. Então, muitas vezes a gente fica sobrecarregado por causa disso, que a gente gostaria que as pessoas tivessem a mesma fé que a gente, a mesma pegada. Então a gente não pode se comparar com as pessoas e nem pode querer que as pessoas se comparem conosco, né? A gente não pode querer andar no ritmo das pessoas e nem querer que as pessoas andem no nosso ritmo. Nós não temos essa habilidade, nós não somos Espírito Santo, não fomos chamados para isso. Então, observe bem como é que é esse relacionamento entre Pedro e João. Eram amigos de infância, foram chamados para a mesma missão por Jesus, mas cada um com um ministério definido. Até a morte foi diferente, né? Pedro foi assassinado em Roma, nem sei se foi em Roma, na verdade não foi em Roma não. Pedro foi assassinado, ao passo que João morreu de velhice. Com 94 anos de idade que João morreu de velhice. Pedro morreu bem mais jovem, bem antes, né, dessa idade, e morreu assassinado. Então cada um tem uma chamada, cada um tem uma forma de glorificar a Deus. Então não fica com essa ansiedade: eu não estou vendo resultado no fulano. Cara, você está vendo resultado em você? Isso é que é importante. E esse, o que vai ser dele? O que vai ser dele? Pedro pergunta para Jesus. Jesus falou: olha, vem você, Pedro, me segue, deixa ele comigo.
Deixa comigo, com eu e ele, a gente se resolve. O negócio é entre eu e ele. Então não se compara, não exija comparação. Cuide dos seus irmãos, tenha na igreja, né? Faça o trabalho de acolhimento, que é o trabalho de igreja, o trabalho de apoio, o trabalho de cuidado mútuo, né? De você se cuidar e ser cuidado. Esse é o trabalho da igreja. Agora, o que passa disso, acrescentar fé, chamada e direcionar, é com Deus. Entende? E a gente vai viver muito mais tranquilo agindo assim. Com isso, a gente encerra essa semana com essa live e com esse pensamento, né? Pedro e João, um relacionamento de infância, um relacionamento de discipulado, de irmandade, mas cada um com uma chamada diferenciada, né? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, porque ela é rica, viva e eficaz. Que ela, aplicada aos nossos corações, possa gerar frutos que glorifiquem o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Flávio, um abraço. Gleison Machado, um abraço. Adriana, um abraço. E todos os demais irmãos que estão aí, Deus abençoe, tá?